Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais deputados, deputadas, todos que acompanham com suas presenças essa sessão aqui na Assembleia, os que acompanham também pela TV, pelo rádio e pela internet. Quero cumprimentá-los e dizer que ontem fizemos uma audiência pública com a presença de várias lideranças políticas do Estado do Paraná, prefeitos, vereadores, lideranças cooperativistas, especialmente das cooperativas da agricultura familiar, com a presença dos sindicatos de servidores públicos, de professores, das universidades, lideranças de todas as regiões do Estado. Um debate importante sobre o Plano Plurianual, o PPA, que é o projeto de lei número 714. Esse projeto de lei que chegou na Assembleia Legislativa no dia 30 de setembro, e é um projeto importante, porque é planejar a arrecadação do Estado dos próximos 4 anos, de 2016 a 2019, planejar também onde aplicar esse dinheiro arrecadado pelo Estado nos próximos 4 anos. Definir as prioridades para as diferentes regiões do Estado e também para diferentes áreas, como educação, como saúde, como segurança, como assistência social, como infraestrutura e logística. Então, foi um debate muito bom. Várias sugestões foram apresentadas pela sociedade organizada. Também debatemos o orçamento, que é esta outra peça, que é o projeto de lei 715. Também chegou aqui na casa no dia 30 de setembro. E nós temos até o final do ano para votar essas duas leis. Devemos votar, então, antes do encerramento do ano legislativo. 2016 tem uma previsão de orçamento de 54,5 bilhões. O governo está estimando em arrecadar 48,8 bilhões de reais. Fizemos um estudo, né, com a ajuda de estudiosos do tema, com a ajuda de técnicos em contas públicas, com base nos dados que já estão dispostos na internet. Chegamos à conclusão de que o Paraná deve arrecadar esse ano mais do que está previsto. Deve arrecadar 2 bilhões e 40 milhões a mais do que está previsto. Se vai arrecadar 2 bilhões a mais do que está previsto, então, para o ano que vem, vai ter uma arrecadação maior, que vai chegar a mais de 51,5 bilhões de reais, e não 48 bilhões. Portanto, teremos um superávit de receita de 2 bilhões esse ano, teremos então 2,6 bilhões a mais, que deve chegar nos cofres públicos no ano que vem. Isto geralmente é tratado como excesso de receita, excesso de arrecadação. Nós precisamos e devemos, preventivamente, na construção do orçamento e do PPA, trabalhar com números que são possíveis de serem realizados, e esses números que trago são possíveis de serem realizados, com base na realidade do momento. Então, nós devemos carimbar esse recurso desde já, 30% para a educação, 12% para a saúde, 2% para a ciência e tecnologia, e ainda sobrarão alguns bilhões para outras áreas que não têm a obrigação constitucional, que não têm limites mínimos, mas que são importantes, que precisam receber recursos. E aí, na área da assistência social, por exemplo, na área da agricultura, especialmente agricultura familiar, na área de segurança pública, então nós precisamos por mais recursos, na cultura, no esporte, precisamos por mais recursos em infraestrutura e logística.
Nós ainda temos 4 municípios no Paraná, como Doutor Ulisses, como Coronel Domingos Soares, como Guaraqueçaba, como Mato Rico, que os acessos a essas cidades são por terra, ainda não tem pavimentação asfáltica. E isto deixa esses municípios no atraso, no abandono. É muito importante que a gente faça a previsão no orçamento para dar conta de demandas como esta. Demanda como a 364 entre São Mateus do Sul e Irati. Muito importante esta ligação. Muito importante, por exemplo, também colocarmos recurso suficiente para aquisição de alimentação escolar. O edital que foi apresentado pelo governo para compra de alimentos para nossas escolas para o ano que vem, traz uma redução de 18 milhões. Neste ano, a previsão de compra é de 48 milhões. Para o ano que vem, o governo está pensando em comprar da agricultura familiar para a merenda dos nossos alunos, comprar 30 milhões. É preciso que, no mínimo, a gente possa garantir o mesmo recurso que foi dispensado para este ano, evidentemente, olhando a inflação e acrescentando a inflação deste ano, que deve chegar a 10% até o final do ano. Então, precisamos colocar mais de 20 milhões no orçamento como contrapartida, inclusive, porque os demais recursos, da ordem de 75 milhões, vêm do governo federal. O governo do estado precisa pôr alguma coisa. Até agora ele coloca como contrapartida a geladeira, o freezer, o fogão, a cozinha e a merendeira. Como contrapartida, bom, isso não dá para aceitar. É muito importante que o governo se conscientize da importância de investir na agricultura familiar e de levar alimento com qualidade para a mesa dos nossos estudantes. Então, nós teremos uma arrecadação maior. Observe que em setembro, o ICMS foi 36% maior do que em setembro do ano passado. Em outubro, já temos o número. Fechou em 20,4% a mais de ICMS do que em outubro do ano passado. O acumulado do ano deve se aproximar de 16%. O Paraná deve arrecadar em torno de 16% a mais do que arrecadou no ano passado. Por isso, deve apresentar uma receita não prevista de mais de 2 bilhões. Então, faço aqui um apelo ao governador Beto Richa. Pague a conta ao servidor público. Pague o que deve aos servidores públicos, de promoção, de progressão, de avanços na carreira, para professores, para funcionários, para policiais militares, policiais civis, bombeiros, para os servidores da saúde, para os servidores de todas as secretarias. E quero finalizar aqui, chamando a atenção que hoje é o dia do servidor público, como já foi mencionado pelo presidente, dia 28 de outubro. Valorizar o servidor público é oferecer serviços de maior qualidade para a população que é pagadora de impostos. No mínimo, o que estamos fazendo um apelo ao governo, nesse momento que diminuiu o gasto com o pessoal, que no ano passado chegou a 48% da receita, está hoje em 43%, bem abaixo do limite de prudência, tendo dinheiro em caixa, como nós estamos observando que aumentou a arrecadação, que o governo, em homenagem ao servidor público, a melhor homenagem é respeitar o servidor público, pague o que deve aos servidores públicos. Só para a educação, entre professores e funcionários, são 83 milhões que o governo está devendo da promoção e da progressão
que ainda não foi efetivada este ano. Então, quero aqui parabenizar os servidores públicos e apelar ao governador que atenda a demanda dos servidores, que é a maior homenagem que pode ser feita aos servidores do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.